importante, é um tema que faz parte do imaginário do servidor público, mas ele é pouco discutido e por esse motivo a gente vem com o seguinte questionamento: é possível ocorrer a cassação da aposentadoria do servidor público? Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir para você que se inscreva no canal, para que você deixe o like. Se ficou com alguma dúvida também, pode deixar aqui que eu vou ter o maior prazer em responder você. Bom, o PAD, o Processo Administrativo Disciplinar, ele deve ocorrer sempre que a autoridade pública tiver conhecimento de um ato do agente público e a inserindo no sentido amplo, no sentido estrito, cargo em comissão, servidor público titular de cargo efetivo, de um ato irregular. E ele deve ser precedido inicialmente de uma sindicância. Essa sindicância é um ato preparatório, ela tem que ser composta, ela é composta por um número de servidores que vai fazer a apuração. Geralmente são 3 servidores, tem um presidente que vai fazer essa apuração para verificar os indícios de autoria e materialidade, ou seja, sobre aquela acusação, sobre aquela pontuação. Existe condições de dizer que foi aquele servidor e existe a prova para configurar que foi ele, e ela pode chegar às seguintes conclusões: o arquivamento da sindicância, a advertência do servidor, a suspensão do servidor por até 30 dias e a inclusão do PAD. Eu já vou explicar as anteriores porque elas também ocorrem no PAD. Bom, verificada na sindicância que deve ser aberto um processo administrativo disciplinar, essa nova comissão vai apurar agora os indícios, já se tem a materialidade, já se tem a autoria, ela vai fazer a apuração mais astrita, mais efetiva sobre os elementos apresentados. Lembrando que, se já tiver comprovada a autoria e a materialidade, não é necessário fazer a sindicância, já pode passar para esse próximo passo. E o PAD ele pode ter algumas decisões. O arquivamento, ou seja, não foram encontrados elementos cabais para comprovar aquela conduta introduzida para aquele servidor. Pode ocorrer uma advertência, que é uma demonstração, pode ser verbal, pode ser escrita para aquele servidor, em que não ocorre suspensão do vínculo e também não ocorre a suspensão da remuneração. Então o servidor continua recebendo tranquilamente. O próximo passo é a suspensão. Aqui na suspensão, a perda, há um rompimento do vínculo temporariamente, lembrando que essa suspensão pode ser até 90 dias, então tem um rompimento do vínculo aqui e ele também deixa de receber por esse período. Uma informação importante é que em algumas legislações estaduais é possível a conversão dessa suspensão por uma multa, ou seja, eu vou trocar o rompimento parcial desse vínculo por uma multa que chega até 50% dos meus vencimentos. Então, ganhava R$5.000, durante esses 1, 2 ou 3 meses eu vou receber R$2.500 como uma forma de trocar a suspensão do vínculo com uma multa. Mas por que eu trocaria a suspensão da multa? Porque ela não haverá um rompimento parcial, ou seja, eu vou ter remuneração, apesar dela estar diminuída em 50%, e não vou perder aquele tempo de contribuição. O valor da minha contribuição será menor, mas eu não vou perder aquele período. Já a demissão é uma penalidade muito grave, em que é o rompimento do vínculo, ou seja, você não faz mais parte do serviço público, você conta com o tempo adquirido, mas você sai do regime próprio de previdência, do ente em que ocorreu o processo administrativo, e aí você tem que fazer o seguinte: tem que emitir uma CTC para outro local. Então, se você é titular de outro cargo efetivo, o que você precisa fazer? Levar esse período para esse outro cargo. Se você não tem um vínculo com o Estado, com o município, com a União em outro cargo, você deve fazer o seguinte: levar esse tempo todo para o INSS por meio de uma CTC, em alguns estados ainda se chama CTS. E tem a pena de cassação de aposentadoria. É sobre esse tema que a gente vai ficar um pouco mais ligado, porque eu tenho que contar para vocês a característica da aposentadoria. Até a emenda constitucional número 20 de 98, ela tinha um caráter premial. O que é um caráter premial? Era um prêmio para o servidor que colaborou por muito tempo, determinado tempo, de uma determinada idade, com o serviço público, e agora ele ganha um prêmio. A partir da emenda 20 de 98, esse conceito é quebrado e se transforma um conceito premial para um conceito contributivo e solidário, ou seja, eu contribuo para mim e contribuo para todo o sistema. Então, o que nós temos agora? É uma relação efetivamente de contribuição, ou seja, eu cumpri e agora eu tenho retorno com os direitos à aposentadorias. Mas o STF
E o STJ já tem se posicionado sobre esse tema, lembrando que o STF, matéria constitucional, e o STJ, pelas matérias infraconstitucionais que levam ao debate, já foi muito categórico. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a ANFIP, inclusive por meio da ADI 4882, questionou essa situação sobre a inconstitucionalidade da cassação da aposentadoria, pois ela reflete um direito constitucional garantido no artigo 5º da Constituição Federal. E se o caráter é contributivo, como é que eu vou ser prejudicado efetivamente com a perda do que eu contribuí? Eu vou ficar sem a minha aposentadoria? Infelizmente, o STF, o relator ministro Gilmar Mendes, disse que é possível a cassação da aposentadoria. A Associação Brasileira dos Magistrados também entrou com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 418, para também questionar essa situação. Por quê? Imagina o servidor aposentado falece. E aí logo, nesse procedimento, ele tem a cassação, a perda da aposentadoria dele. Isso também atinge os herdeiros e os direitos garantidos no artigo 5º da dignidade da pessoa humana, isso lá no artigo 2º e 3º, dignidade da pessoa humana e erradicação da pobreza, e também que é um direito personalíssimo, eu contribuir. Se quando eu tenho a demissão eu posso pegar esse período e levar para outro regime para me aposentar, não faz o sentido eu ter a cassação da minha aposentadoria. Hoje a ANB entrou com essa ação de descumprimento de preceito fundamental, número 418, alegando que não pode ocorrer essa cassação da aposentadoria. Ela ainda está em aberto, mas o STF, por enquanto, continua com o entendimento de que é possível essa cassação da aposentadoria durante esses 5 anos do conhecimento, ou seja, tive conhecimento do ato, mesmo o servidor aposentado tem 5 anos. Se houver a sindicância ou o PAD tem a interrupção desse período, ele tem essa interrupção, e aí após os efeitos desse PAD é que retornam a contagem. Então, sim, é possível a cassação da aposentadoria, o que eu entendo ser um absurdo jurídico, porque lhe foi permitido ao servidor continuar trabalhando. Então, fique muito atento com essas questões da demissão e da cassação de aposentadoria, pois elas são possíveis sim e elas são executadas. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui que eu vou ter o maior prazer em responder e pedir para você se inscrever no canal, dar um like, deixar seu comentário, que eu vou ficar muito feliz em ter esse feedback com vocês. Esse foi o vídeo de quarta, até a próxima quarta, um forte abraço.